Muito bem, meus amigos da Placar, estamos juntos novamente para acompanhar mais um desempenho do São Paulo na temporada, desta vez contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu já abro esse comentário dizendo o seguinte: se o critério no São Paulo é meritocracia, Marcos Antônio e William Gomes estão escalados para o jogo contra o Botafogo no meio da próxima semana pela Libertadores. O primeiro duelo é no Rio de Janeiro. São Paulo precisa sair vivo para decidir no Morumbi e o time titular não vem apresentando muita coisa. Portanto, a gente vai falar sobre o que aconteceu contra o Cruzeiro, mas já projetando também o que pode acontecer diante do Botafogo. Porque é claro que a escalação de hoje, a escalação da partida contra o Cruzeiro, também já é visando a partida contra o Botafogo, porque ele tirou os principais atletas. Ele tirou o time titular. Foi um time totalmente reserva contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos começar, tá? A escalação hoje, com Jandrei no gol, 3 zagueiros. Juan, que estreou com a camisa do São Paulo, foi bem. Aliás, o setor defensivo do São Paulo foi muito bem. Organizado, compacto, cedeu poucas chances de gol ao Cruzeiro. Juan, Ferrarese e Sabino, os 3 zagueiros. O Igor Vinícius pela direita é bom jogador, se recuperou de lesão e agora está readquirindo ritmo de jogo. E na esquerda o Michel Araújo, porque o Jamal Lewis ainda não conseguiu treinar bastante com os demais jogadores, precisa se entrosar. E ele precisa também entrar no ritmo dos demais, né? Entender um pouquinho como funciona o futebol brasileiro. No meio-campo, mais uma novidade, Santilongo, que chegou do futebol argentino. É um jogador com muita capacidade de destruição. Claro que é começo, mas ainda sem muitos recursos para construir as jogadas, mas é um jogador dinâmico, corre o campo inteiro, ajuda bastante, muito importante na destruição. Marcos Antônio, esse sim tem jogado muita bola, é um jogador com mais criatividade de passe, passes mais verticais, na frente Eric, William Gomes e André Silva. William Gomes foi o grande nome do jogo. Para mim, os melhores do São Paulo, Marcos Antônio e o William Gomes. Só que o William Gomes já vem pedindo passagem há um bom tempo. Desde a lesão do Ferreirinha, e eu tenho falado bastante a respeito disso, ele é o principal jogador pensando em substituir o Ferreirinha com as mesmas características. Até imaginei, poxa, contra o Vitória, depois da lesão do Ferreirinha, ele vai testar o moleque. Porque ele apareceu no time titular. E o William Gomes, naquela oportunidade, fez um bom jogo, fez um golaço no Morumbi, depois não foi utilizado nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aliás, o Zubeldia demorou para mexer e quando mexeu não conseguiu alterar muita coisa. E ele não utilizou o moleque nesses 2 jogos, para mim ele errou. E ele voltou a fazer parte do time principal contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O São Paulo perdeu, mas ele teve boas participações. E mais uma vez ele aparece no time reserva e dessa vez ele decide o jogo contra o Cruzeiro. O gol é dele e as principais oportunidades foram dele. Então eu abri esse comentário e repito aqui. Se o critério é meritocracia no São Paulo, William Gomes e Marcos Antônio estão escalados para a partida contra o Botafogo porque o time titular parou de jogar. O Luciano está devendo. O Lucas é o único jogador ofensivo rápido do São Paulo considerado o time titular. Na partida contra o Cruzeiro, o São Paulo conseguiu se organizar muito bem defensivamente e usou a velocidade para bagunçar a defesa do Cruzeiro, que se defende muito mal. O Cruzeiro se defende muito mal. Mas o São Paulo, com muita velocidade, conseguiu levar muito perigo. Velocidade que você não vê no time titular do São Paulo. Porque as características são diferentes. Wellington Rato não é um velocista, Luciano não é um velocista, Caleri não é um velocista. O Lucas é o único jogador que tem essa característica. E vai muito melhor quando joga por dentro, não pelos lados do campo. Então tem gente pedindo passagem e o meio campo do São Paulo, ele precisa de mais criatividade. O São Paulo não vencia e também não marcava gols. Voltou a vencer uma partida importante fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, contra uma equipe que não jogou no meio da última semana.
ainda vem da data FIFA, aquilo que foi trabalhado na data FIFA, e o São Paulo consegue essa vitória diante dos titulares do Cruzeiro, fazendo um bom jogo e apresentando ao treinador alternativas interessantes para o jogo contra o Botafogo no meio de semana pela Libertadores. Portanto, uma vitória convincente, com alguns lances polêmicos. Eu não vou falar sobre os lances interpretativos. A única coisa que vale destacar aqui é que até agora a gente não sabe se o William Gomes estava impedido. O gol foi anulado. Não apareceu nenhuma imagem conclusiva. Os demais lances são interpretativos e aí cada um tem a sua interpretação. Agora, do ponto de vista técnico, o São Paulo fez um bom jogo, um jogo consistente, convincente fora de casa, com uma equipe reserva, com alguns jogadores se destacando, mais 2 pedindo passagem, já que o time titular não está funcionando. Vou repetir mais uma vez, Marcos Antônio e William Gomes. Até a próxima.